Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então, complementando Metta Bhavana que a gente conversou ontem, também é muito útil, necessário saber estabelecer a mente em equanimidade, porque situações exigem isso, né? Ainda mais num mundo, né, onde as coisas nem sempre dão certo, né, não estão alinhadas com o Dharma, né? Então vai ter muitas situações, né, que você vai ter que simplesmente ter a humildade de sair da frente e deixar passar as coisas, né? Não tem como controlar aquilo, não tem como consertar aquilo, né? Porque também as coisas não são para ser consertadas, né? Essas coisas, na medida que a gente também existe, né? Então a gente também tem um direito, né, de interferir, né? Já que a gente também faz parte desse mundo, então a gente também tem um certo nível de agência sobre o mundo, né? Mas é bem limitado, né? Não é uma questão de é meu dever consertar as coisas, né? É mais uma questão de não, algumas pessoas gostam de fazer a maldade, elas fazem maldade. Outras pessoas gostam de fazer bondade, e elas fazem bondade, né? As pessoas que gostam de fazer bondade têm tanto direito quanto as pessoas que gostam de fazer maldade, de atuar, né? De mudar as coisas. As pessoas que gostam de coisas baixas, elas querem que liberdade para, né, fazer as coisas que elas querem fazer. Elas querem fazer sexo, elas querem usar drogas, elas querem fazer barulho, querem fazer bagunça, elas querem o direito delas. Não seria correto proibi-las, né? Mas as pessoas que gostam de bondade também têm direito de atuar, né? Então não é porque é um dever delas consertar o mundo, é apenas porque é isso que elas gostam de fazer, né? Elas sentem prazer em ajudar, né? Em melhorar as coisas, né? Mas nem sempre é possível, nem sempre é apropriado fazer, né? Por exemplo, você está querendo ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, né? Você não tem como obrigar a pessoa. Se a pessoa quer cair na gandaia, a pessoa quer sair para a festa, você sabe que isso não é bom, que não vai ser bom para ela, mas ela quer fazer. Você vai fazer. O que você vai fazer aqui? Você não tem direito de proibi-la, né? Então, você tem que saber recuar, né? Recuar a sua mente, né? Estabelecer ela em equanimidade, né? Então, da mesma forma, né, que metta é uma sensação, né, uma emoção, né? Equanimidade também é uma certa emoção, né? É uma emoção de soltar, né? De não interferir, né? De aceitar as coisas como elas são, né? Mesmo que elas não sejam boas, né? É um estado de aceitação, um estado de deixar as coisas serem como são, né? Internamente é como se fosse um recuo da mente. A mente recua para dentro, né? Ela larga e recua, né? Ou como se fosse sair da frente, né? Nem sai da frente, deixa as coisas passarem, né? Então, da mesma forma, né, que Metta Bhava, né, você utiliza pensamentos para conseguir fazer contato, né, com essa emoção, né? Até você conseguir ficar hábil nisso, né, e conseguir trazer a sensação de bem-querer, né? Mesmo sem usar pensamento de maneira silenciosa, né, você simplesmente manifesta bem-querer no coração. Você também pode começar a prática de treinar a mente em equanimidade utilizando pensamentos, né? Então você pode refletir de maneira que resulte
nessa sensação de equanimidade, né? Sensação de recuo, né? De não interferir, né? De não interferir, né? De não ter, aceitar as coisas como elas são, né? Deixar as coisas serem como elas são, né? Então, tem várias maneiras de fazer isso, né? Você pode, por exemplo, pensar em termos de humildade, né? Bom, tem uma situação, você fala, bom, quem sou eu para dizer o que essa pessoa deve ou não deve fazer? A pessoa tem o direito de fazer as escolhas delas, mesmo que sejam más escolhas, ainda assim elas têm direito de fazer más escolhas, né? A vida dessa pessoa não me pertence, né? Não sou eu que decide o que ela vai fazer ou não. Você pode pensar dessa maneira, né? Você pode pensar em termos de, bom, talvez esteja certo. Eu tenho a impressão que isso vai dar errado, mas quem sabe eu estou errado? Quem sabe eu não estou correto? Né? Eu não sei tudo da vida também, né? Eu não sei prever o futuro. Não? Pode ser que dê um pouquinho errado agora, mas mais na frente dê certo, né? Paciência. Né? Vamos ver o que acontece, né? Né? Não é tão garantido assim que as coisas vão dar errado. Talvez eu esteja equivocado, talvez dê certo. Né? Usa o pensamento, né, de maneira a que a mente recue, né, do apego dela, que ela recue e consiga alcançar um estado de equanimidade, né, de aceitação, né, de permitir que as coisas sejam como elas tiverem que ser. Né. É uma espécie assim, de abrir mão do controle, né. Abre mão do controle, pare de tentar controlar as coisas. Né. Também se pode pensar, né? Aí já começa a ficar útil, né? Os ensinamentos budistas, no sentido de que como que o Buda apresenta a situação, né? Como é que o Buda descreve o que é que está acontecendo, onde é que nós estamos, né? O que é que significa tudo isso que nós estamos experienciando. Então o Buda descreve como um ciclo interminável, né? De nascimento e morte. As pessoas, por engano, por ignorância, né, ficam presos, né, nesse estado, nessa mentalidade de desejo e aversão. Né, eu posses, eu sou isso, eu sou aquilo, eu possuo isso, eu possuo aquilo. Então ela fica presa nessa ilusão de eu, né, que funciona baseado em desejo e aversão. Preso nesse tipo de mentalidade, a pessoa fica morrendo e renascendo, né, não é infinitamente, porque existe um fim para isso, né? Mas indefinidamente. Né? A pessoa não é garantido, né, com quando que ela vai, que isso não tem um tempo marcado de quanto tempo ela vai ficar nesse tipo de ilusão. Né? Dependendo da pessoa, pode ser um período incontável de tempo. Né? Então, enquanto a pessoa continuar existindo dessa maneira, ela vai estar sempre experienciando sofrimento. Né? Mesmo que ela alcance prazer, prazer é a causa do sofrimento, e sofrimento é a causa do prazer. Então, ela fica sempre balançando, né, entre sofrimento e prazer. Né? Até em coisas mais básicas, por exemplo, como a respiração. Né? A respiração é o intervalo entre dois sofrimentos. Né? Quando a pessoa inspira, ela inspira até chegar no sofrimento. Aí ela expira até chegar no outro sofrimento. Ela fica correndo de um lado para o outro, né? Que nem um rato numa gaiola. Né? Vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado. Um lado ela toma choque, do outro lado ele toma choque. Ele fica correndo de um lado para o outro, evitando ambos os extremos. Né? Então, até uma coisa mais básica como a respiração já está bem ali, essa dualidade, sofrimento e prazer. Né? Então, mas isso, né, se multiplica, se diversifica, né, se ramifica de infinitas maneiras, né, desde as coisas mais básicas do corpo até fenômenos mais sofisticados e complexos da mente, né, da sociedade, de todo tipo de coisa. Né. Então, quanto à pessoa, e também, né, a lei de causa e efeito, né. O karma, chamado karma. Né? Então, não tem como, né? Se a pessoa está totalmente exposta, né, àquilo que ela faz de si mesma. Né? A gente não tem controle ou posse sobre as demais pessoas. Né?
Então elas estão sujeitas àquilo que elas fazem, né? Se elas desenvolvem uma mentalidade de sofrimento, elas têm que experienciar sofrimento. Não é possível que elas não experienciem sofrimento, né? Se elas desenvolvem uma mentalidade de sofrimento e não experienciam sofrimento, essa é a pior coisa do mundo que poderia acontecer com elas. Se elas criam todas as causas e condições para que sofrimento se manifeste e elas não experienciam sofrimento, isso é a pior coisa do mundo que poderia acontecer para elas, né? Porque a gente não vai parar, né? Ela vai continuar criando causas e condições de maneira sem freio, né? Na verdade, o sofrimento é que impede que a pessoa continue indo no caminho errado, né? Então, é normal que as pessoas sofram, né? E não tem como você tirar elas à força, né, com uma coisa que é causada por elas mesmas, né? E nem sempre é vantagem, né, tirar elas. Às vezes a melhor coisa é deixar elas experienciar as consequências das ações delas, né? Então você pode refletir de várias maneiras, né? De maneira a pensar, né? Como é que é o ciclo dos seres no universo, no ciclo dos seres no samsara, né? Pensar como é que essas coisas são impermanentes, né? Pensar sobre, né, como a bondade surge graças à maldade, né? Graças ao sofrimento, as pessoas buscam algo melhor, né? Abandonam maus hábitos e procuram hábitos melhores, né? Então, nem sempre, né? Enquanto a pessoa não enxerga, né? Se a pessoa está encantada com o sofrimento, não tem muito que você possa fazer por ela, né? A não ser deixar ela sofrer, né? Porque se ela está encantada com o sofrimento, né, que nem a gente recita nos textos, né, toda manhã, né? Enquanto a pessoa está encantada pelo sofrimento, né, é difícil, né, você fazer qualquer coisa, porque você também não tem nem o direito de fazer, né? Você não é dono daquela pessoa, né? Se é isso, que é aquilo que ela quer fazer, então o que fazer, né? Tem que deixar ela fazer, né? Então, você pensa, né, como essas coisas são cíclicas, né, como as pessoas desenvolvem, se degeneram, desenvolvem, se degeneram, desenvolvem, se degeneram. É apenas um ciclo normal, né? Então, quando for útil, né, e benéfico, sentir bem-querer, a gente sente bem-querer, né? Porque é agradável, é bom. Se a pessoa está receptiva, então é bom para ela, é bom para nós. É uma coisa benéfica, né? Mas quando o bem-querer não está sendo útil, não está sendo benéfico, não está ajudando a outra pessoa e está criando atrito, né, sofrimento para nós mesmos, né? Então a gente tem que saber estabelecer a mente em equanimidade, né? Então os 4 Dharma Viharas, né, são Metta, Mudita, Karuna, Upekkha. São 4, né? Não são só bem-querer e compaixão, né? Tem o 4, que é Upekkha, né? É um conjunto, gente. Eles não são separados, eles são um conjunto, né? Então as pessoas só querem os que são divertidos, né? Só querem metta, karuna, só querem compaixão, bem-querer, a felicidade, a equanimidade. Ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer pensar nisso. É como se eles não enxergam, né, como um conjunto. Eles acham que equanimidade é o oposto de compaixão. Porque eles acham que a equanimidade é como se fosse indiferença, né? Mas, na verdade, não é uma questão de um está certo ou outro está errado, né? Um deve ser feito, o outro não deve ser feito. Essas são 4 expressões de uma mente sábia, né? Uma mente sábia faz isso. A mente sábia sente bem-querer, sente compaixão, sente alegria altruísta, sente equanimidade. Ela sabe, né, manter-se saudável dessa maneira, né? Quando é apropriado sentir compaixão, ela sente compaixão. Quando é apropriado sentir alegria, né, pelo bem-estar alheio, ela sente alegria pelo bem-estar alheio, né? Quando é apropriado recuar e ficar equânime, ela recua e fica equânime, né? Isso é uma função de sabedoria, né? É a sabedoria que decide, né, o que deve ser feito em qual situação, né? A sabedoria é um músculo que você exercita, né? Ela não vem do nada, você tem que exercitar a sabedoria, né?
através de tentativa e erro, né? Você exercita a sabedoria até você pegar o jeito, né? Saber, essa situação é uma boa situação para permanecer equânime. Essa é uma boa situação para atuar com compaixão. Essa é uma boa situação para sentir bem-querer, etc. Então, você pode, de diversas maneiras, refletir, né, sobre causa e efeito, refletir com humildade, refletir sobre o karma, refletir sobre a impermanência dos estados mentais, a impermanência das situações, até você conseguir estabelecer a mente em equanimidade, né? Até que você conseguir recuar a mente naquele estado de sofrimento, né? Que é a pessoa querer ajudar, querer melhorar e não consegue fazer, né? Ou ver que não vai dar certo, né? Ver que isso é um esforço inútil, né? Aí você sabe recuar a mente. Bom, tudo bem, então vamos manter equanimidade nesse caso, né? A reação sábia nesse caso é equanimidade, né? Então esse é o tipo de coisa que a mentalidade mundana não consegue enxergar isso. A mentalidade mundana, né, só quer saber de compaixão e bem-querer e amor e compaixão. Ele não consegue aceitar a ideia da equanimidade, né? Porque a mente é grosseira, né? A mente das pessoas são grosseiras. Mesmo as pessoas boas têm a mente grosseira, não têm a mente sutil. Então elas fazem bondade, mas dessa maneira grosseira e exagerada, assim, sei lá, melodramática, né? É uma função do ego, né? O ego quer estímulo forte, né? Ela não quer um estímulo fraco, né? Então, mesmo na bondade dela existe um ego, né? Uma vaidade, um apego, né? Um desejo, né? De agarrar as coisas e forçar as coisas a serem do jeito que eu quero, etc. Então, elas não enxergam valor em equanimidade, inclusive enxergam a equanimidade como algo ruim, né? Equanimidade é sinônimo de indiferença ou egoísmo, né? A única coisa que é boa é compaixão e mais nada, né? Mas isso é uma atitude bastante infantil, né? Na verdade, quando a gente fala esses 4 Brahma, eles chamam Brahma Viharas porque eles são a forma de existir de Brahma, né? Que são seres muito, muito elevados, né? Então é uma mentalidade de seres nobres, né? As pessoas nobres, quando elas têm a mente boa, elas têm essas 4 qualidades, elas não têm só uma ou duas, né? Quando é uma boa pessoa, mas uma pessoa boa, mas infantil, então ela só tem uma ou duas, né? Só tem compaixão e bem-querer. Mas o que acontece isso é insustentável, né? Quando a pessoa não tem sutileza mental, ela tem essa bondade infantil, aquilo intoxica, né? Vira veneno, né? A pessoa não tem onde descansar a mente, ela não tem como controlar o mundo, ela não tem como controlar as demais pessoas. Aquela compaixão vira raiva, vira rancor, né? O pessoal que come comida vegetariana, por exemplo, né? Ficam cheio de ódios, né, com as pessoas que não comem comida vegetariana. Aquilo que era compaixão vira ódio e rancor, né? As pessoas, sei lá, querem acabar com o racismo, e aí fica com raiva, ódio das pessoas que são racistas, mas na verdade o racismo vem do ódio, né? O racismo é uma expressão de ódio, né? Enquanto você não acabar com o ódio, o racismo vai continuar existindo. Se não manifestar na forma de racismo, manifesta de outra forma, né? O problema de verdade não é o racismo, o problema de verdade é o ódio, né? Então você está... que uma pessoa está só... Vamos supor, a pessoa odeia samba, aí ela quer acabar com o samba ligando um sertanejo bem alto, né? Aí você acaba com... tudo bem, você com o som alto do sertanejo, você acaba com o samba, mas agora você tem que lidar com o diabo do sertanejo tocando a 10 milhões de volume, né? Você só trocou um problema por outro, né? Você destrói o racismo, mas você gera o ódio por pessoas que são racistas, então você está só trocando o ódio de lugar, né? Trocou de um ponto para outro, mas o ódio não desaparece, né? Isso de novo, né? Enquanto o ódio existir, ele vai manifestar suas manifestações usuais, né? Então, vai de novo, né? Vai virar apenas transformado numa nova forma de ódio, né? Pode não ser um ódio baseado em raça, mas pode ser um ódio baseado em ideologia, em cultura, em como é que chama assim, né? A associação cultural, associação social, localidade, situação financeira, né? As pessoas odeiam quem tem dinheiro, as pessoas odeiam quem é pobre. As pessoas odeiam quem é do país X, as pessoas odeiam que são do próprio país, né? Tem algumas pessoas que odeiam as pessoas do seu próprio país, idolatram as pessoas que são de outro país.
É todo tipo de besteira que as pessoas fazem, tudo isso, né, correndo em círculos, tentando morder o próprio rabo, né? Mas não resolve a questão do ódio, não resolve a questão da arrogância, né? Eu sou melhor, você é pior, né? Eu sou melhor porque eu não sou racista, você é pior porque você é racista. Você não é tão bom quanto eu. E é exatamente assim que os racistas pensam. Eles falam, eu sou bom porque eu sou da raça tal, você é da mesma raça, você é inferior. Então eles baseiam o bom e ruim em termos de raça, o outro baseia o bom e ruim em termos de modo de pensar, né? Associação cultural, sei lá o que quer que seja. Não, sabe, é uma dança de cadeiras, né? Você fica mudando as cadeiras de local, mas não resolve o problema de verdade. Quando aquilo que você odeia desaparece, o ódio não desaparece. Supondo que você consiga eliminar tudo aquilo que você odeia, ainda assim o ato de odiar continua presente. Aí você vai buscar novas coisas para odiar. Supondo que no instalar de dedos, todas as pessoas, a pessoa é partidária de esquerda. Ela estala os dedos, todo mundo de direita desaparece. Agora eu vou odiar quem? Alguém, né? Porque é aquilo que dá a sensação de importância para ela, né? A sensação de aventura, né? Eu estou aqui numa batalha pelo bem, aí não tem mais então quem que eu vou odiar agora? Tem que odiar alguém, sabe? Aí eles começam a odiar quem é menos radical do que eles, né? Isso é uma coisa muito interessante. Eu estou lendo um livro sobre, para treinar espanhol, estou lendo em espanhol um livro sobre a Rússia, né? Sobre o comunismo na Rússia e tal. Esse sistema de, né? As pessoas começam a se devorar por dentro, né? As pessoas, nós isolamos o país, então os capitalistas não estão mais nos atacando, quem que a gente vai atacar? Aí eles começam a atacar quem é menos radical, né? Então o grupo que é mais radical ataca quem é menos radical. Ataca literalmente, sabe? Manda para cadeia, manda para gulag, né? Aqueles campos de trabalho escravo. O pessoal trabalha até morrer, sabe? É totalmente arbitrário, assim, umas coisas... É como se fossem umas convulsões, né? A sociedade passa por convulsões, ficam tensos, começam a agredir um ao outro, né? Que nem um monte de gato dentro de um saco, né? Eles não sabem, simplesmente começa a agredir, né? Internamente, né? E não acaba, né? Mesmo que você acaba com aqueles que não são da mesma ideologia que você, mas você não acaba com ódio, né? E aí, não tem mais nenhum capitalista agora, quem que a gente vai odiar, né? Vamos procurar mais alguém, né? Porque não para, né? O desejo por essa sensação de eu estou certo não cessa, né? Então, essas armadilhas, né, que as pessoas se põem, né? Então, se a pessoa não enxerga, né, como funciona, se a pessoa não tem, né, principalmente esse ponto de equilíbrio, né, esse fator de controle, né, fator de equilíbrio, que é a equanimidade, né, compaixão e bem-querer viram raiva e ódio, né? Não demora muito tempo, nem demora muito tempo. Ou a pessoa simplesmente desiste, né, ela fica, como é que chama, cética, né? Ela não tem como dosar, né, e saber administrar, né, é como se fosse um mecanismo refrigerante, né? O carro só esquenta, não tem nada para refrigerar o automóvel, então ele explode, né? Então a pessoa também, né, ela tem compaixão, não tem nenhum mecanismo para descansar a mente ou para fazer sentido, né, do que está ocorrendo, né? Porque ela tem, a compaixão é bom, então tudo deveria dar certo, né? Eu estou aqui com compaixão, por que não está dando certo, né? A pessoa fica desanimada, fica cínica, fica cética, perde o ânimo, ou fica até com rancor e raiva, né? A culpa que não está dando certo é vocês, é culpa sua, eu estou tentando fazer o máximo possível e não dá certo, a culpa é sua. E aquilo vira ódio, né? Vira rancor e ódio. Então, a equanimidade é o fator, né, de equilíbrio. É um fator de equilíbrio, né? Isso funciona tanto em termos de, né, viver na sociedade, viver como ser humano em meio a outros seres humanos, né? Mas também, né, você usa isso também na sua meditação, né? Como eu falei ontem, né? Como eu falei ontem, se você vale a pena experimentar e trazer, né, metta, bem-querer para a sua meditação. Aplicar isso durante a meditação pode ser que seja muito útil, mas não é obrigatório, né?
Talvez você se sinta mais confortável e mais produtivo, deixando a mente equânime, tentando usar a equanimidade como referência, né? Então, tem que treinar a mente a fazer contato com aqui e agora e experienciar a equanimidade, né, naquele contato, né? Em geral, a mente reage com aversão, reage com desejo, né? Então, vamos tentar manter a mente equânime, né, durante esse contato com aqui e agora, né? Então, é um ato de recuar, né, e parar de tentar controlar, né? Você apenas mantém a mente presente e não controla aquilo que está sendo experienciado, né? Se está calor, você deixa ser calor. Se a mente está energética, você deixa ela ser energética. Se ela está, sei lá, não importa, né, que tipo de estado mental, esteja confortável, não esteja confortável, esteja tensa, esteja relaxada, você simplesmente treina em olhar em silêncio, sem dar opinião, sem interferir, sem tentar controlar. Também quando a coisa começa a dar certo, né? Isso também é um dos desafios das pessoas que praticam meditação, né? Quando a meditação começa a avançar, né? A mente fica pacífica, começa a experienciar felicidade, bem-estar, sensação de alegria interior, quer agarrar aquilo, né? Já, o que eu faço agora? Não faz nada, fica só ali e olha, não faz nada, né? Não tente fazer nada, pare de tentar controlar as coisas, pare de tentar segurar, né? Então você aprende a ficar equânime mesmo perante, né? E não é tão fácil, né? Às vezes quando você enxerga, né, que eu permanecendo equânime, eu consigo evitar o sofrimento, né? Então você tem um bom estímulo, né, para estar equânime, né? Então muitos mestres relatam coisas como essa, né? Quando a pessoa está no maior sofrimento do mundo, a mente recolhe, né, e alcança um nível profundo de samadhi, porque ela quer sair daquele sofrimento, né? A pessoa está sentada em meditação durante horas, né? Aquela dor terrível, a mente não tem mais para onde fugir, sabe? Pensar em fantasias não funciona mais. Ficar fantasiando sobre o futuro, sobre isso, sobre aquilo, não consegue conter, né, aquele desconforto da dor, né? Aí a mente, no desespero, ela recua, né, e alcança samadhi, né? É uma forma de treinar a mente também, né? Então, ela consegue enxergar propósito, né, em estabelecer-se em equanimidade perante o sofrimento, porque aquilo evita o sofrimento. Agora, quando é felicidade, é difícil convencer a mente, né, a permanecer equânime perante a felicidade, né? Porque ela fala, bom, agora é só felicidade, para que eu vou ficar equânime? Não tem nenhum problema aqui, só tem alegria e felicidade, né? Para que eu não haveria de agarrar, né, esse estado mental, né? Então é meio traiçoeiro, não é tão fácil como parece, sabe? Quando a mente realmente também, sabe, dependendo do nível de felicidade, é difícil você conseguir manter a mente estável, né? Às vezes é tão grande a felicidade que você está sentado em meditação, a mente começa a se concentrar, em Pali chama piti, né? Êxtase, né? Que as pessoas traduzem como êxtase. A sensação é tão forte que realmente sabe, é difícil manter a mente estável, ela começa a ficar tão forte que você não tem como. É como se fosse um ventaval, né, soprando, você não tem como ficar. É que nem uma pipa, né, até um vento muito forte, a pipa não consegue ficar estável, ela começa a balançar, até quebrar a linha, né, isso aí é carregada pelo vento, né. Então, dependendo da quantidade de felicidade, também a mente acaba experienciando algo assim, né, é difícil manter ela estável. Por isso que eu digo às pessoas, né, quando esse tipo de experiência, a melhor coisa a fazer é continue meditando, vai repetindo essa experiência, vai repetindo, até você perder o encanto por aquela felicidade, né? Porque também é difícil convencer a mente, sabe? Fala, olha, você tem que abrir mão dessa felicidade, mas você está doido, eu vou abrir mão disso? Essa é a melhor coisa do mundo, como é que eu vou abrir mão da melhor coisa do mundo? Você está maluco? Ninguém em sã consciência vai fazer uma coisa dessa, é insano isso, não tem como abrir mão disso. É a melhor coisa do mundo, não tem como abrir mão da melhor coisa do mundo. Então, tá bom, já que é assim, então você repete aquela experiência até ficar monótono, porque a melhor coisa do mundo também é uma sensação. E como qualquer outra sensação, ela segue o mesmo padrão, né? A melhor coisa do mundo, quando experienciada repetidamente, vira normal, né? Vira normal. Se você experienciar muito, ela fica até irritante, né? Você pega a melhor comida do mundo, né? Você pega uma comida que é maravilhosa e fantástica.
Você come, você até chora de alegria. Essa coisa é a melhor coisa do mundo, eu comi algo tão bom assim. É perfeita essa comida. Tá? Perfeita? Sim. É maravilhosa? Maravilhosa. Tá bom, então come mais uma vez. Come de novo. Amanhã de manhã, quando você acordar, vai estar lá de novo. E aí, ao meio-dia, vai estar lá de novo. E aí, na hora do jantar, vai estar lá de novo. E no dia seguinte também. Café da manhã, almoço, jantar. Café da manhã, almoço, jantar. Café da manhã, almoço, jantar. Não vai demorar uma semana para você estar de saco cheio daquela comida. Uma semana, fala, eu não aguento mais esse negócio, pelo amor de Deus. Me dá um pão com ovo, pelo amor de Deus, não aguento mais. Posso trocar por um pão com ovo, por favor? Não aguento mais esse prato maravilhoso. As sensações são assim. Esse é o samsara, né? Ele fala, saber sankara, anicca, saber sankara, dukkha. Qualquer formação mental é impermanente, qualquer formação mental é sofrimento. Né? Então, a sensação mais maravilhosa do mundo, né, ainda é sofrimento. Né? Ainda é impermanente mesmo. A felicidade que você experiencia através daquilo, em pouco tempo vira sofrimento. Né? Então, quando a pessoa tem esse tipo de experiência, né, eu recomendo que ela vai repetindo até ficar monótono. Quando ficar monótono, você consegue, né, não deixar a mente ser arrastada pelaquela sensação e simplesmente continua meditando. Né? Aquela sensação surge, desaparece, você continua ali firme no seu objeto de meditação. Né? É uma maneira de vencer, né, esse obstáculo. Né? Então treinem a mente em equanimidade. Da mesma forma que a gente falou sobre bem-querer, né? Você pode treinar até você sentir, eu consigo fazer, né? Quando é necessário, eu consigo recuar. Né? Quando chega uma situação que é necessário ter equanimidade, eu consigo dar um passo atrás e permanecer equânime. Né? Esse é uma boa meta, né, para a sua prática. Né? Vai treinando a mente em equanimidade, vai treinando no dia a dia, busca situações, né? Situações que são irritantes, principalmente se for situações que não são importantes. Né? E geralmente você treina isso com situações que não são importantes. Né? Então, por exemplo, tem uma padaria que não tem fila, tem outra padaria que tem fila. Vai na padaria que tem fila, fica ali de pé na fila, esperando. Fica olhando a sua mente, ficar com raiva, e você lida com ela, sabe? Lida com ela, ensina ela a se acalmar, ensina ela a não ter opinião. Tenta fazer, sabe, dar desafios que não são importantes, não pegue coisas importantes porque fica mais difícil, sabe? Porque você quer ter espaço para cometer erros também, né? Por isso que você pega coisas que não são importantes para treinar a mente, porque aí se der errado não tem nenhuma consequência séria, né? Então, treina a mente, vai procurando exercícios para treinar a sua própria mente, ensina ela a permanecer equânime, né? Até você pegar a manha de como fazer isso, até você poder chegar numa situação, né, quando a situação surgir, né, você conseguir, não, quer saber de uma coisa, eu não vou me envolver, melhor dar um passo atrás, deixar isso ser como é, né? Melhor não interferir nesse processo. Aí você dá um passo atrás e não interfere, né? Não deixa a sua mente ficar ali grudada, você recolhe a sua mente, sabe? Você tira a mente daquele assunto, né? Recolhe ela para dentro, né? Então você treina a mente a fazer isso, né? Porque vai ser necessário. Tanto em termos de vida mundana, como em termos de prática de Dharma, vai ser necessário ser capaz de fazer isso, né? É uma das qualidades mais importantes, né, para uma pessoa sábia, né? Se você é um monge, né, você pode também ter equanimidade como sua fundação, né? Seu estado mental normal pode ser equanimidade. Ninguém vai te criticar ou te incomodar, né? Caso você tenha equanimidade como seu estado mental comum, né? Se você não é monge, é um pouco mais difícil. As pessoas vão achar estranho, vão ficar confusas, não vão entender o que está acontecendo. Então não é muito recomendável para leigos, né? Mas para monges é aceitável, é recomendável, não tem problema a pessoa ser equânime, né, no dia a dia, assim, né? Mas para as pessoas que têm muito contato com a sociedade, então a vida delas está amarrada com um monte de outras pessoas, né? Se você está equânime, as pessoas ficam estressadas, elas ficam preocupadas, elas ficam em pânico, né? Elas não entendem o que está acontecendo, elas ficam confusas, né? Então, para pessoas leigas, não recomendo muito, né, tentar ter equanimidade como fundação para a sua mente, né? No caso de vocês, o mais recomendável é vocês conseguirem estabelecer a mente em equanimidade pontualmente, né?
Quando surge uma situação que requer equanimidade, vocês estabelecem equanimidade, né? São capazes de atuar, né, dessa maneira. Então você tem que treinar de antemão, né? Treina de antemão, treina antes, não espera chegar a situação para tentar resolver em cima da hora, né? Treina antes, né? Pode treinar durante a prática de meditação, pode treinar durante alguma atividade assim que não seja importante, você pode ir atrás de alguma situação, né, para treinar equanimidade, né? Você pode fazer isso também, você não precisa ficar só sentado, né? Ou você pode também sentar, né, e usar o pensamento, usar a forma de raciocínio, né? Olhar de um outro ponto de vista, mudar o ângulo, né? Quando a raiva ou mesmo a compaixão, né? A compaixão geralmente vem como opinião, né? A mente olha de um certo ponto de vista, né? Por olhar desse ponto de vista surge compaixão. Mas se não for benéfico, não for útil, você pode mudar esse ponto de vista e gerar equanimidade, sabe? Se eu olhar desse ângulo, eu sinto raiva. Se eu virar o ângulo para cá, eu sinto compaixão. Se eu virar um pouquinho mais, eu sinto equanimidade. Então você pode aprender a fazer isso, sabe? Manipular, né, o seu ponto de vista até que ele gere aquilo que é útil, né? Quando é útil compaixão, você gera compaixão. Quando é útil equanimidade, você gera equanimidade. Mas procura manter a mente dentro desses 4 Brahma Viharas, né? Metta, Karuna, Mudita, Upekkha, né? Procura manter dentro desses 4, não deixe cair para o lado da raiva, do rancor, da inveja, da agitação mental, do tédio, da impaciência, né? Essas coisas não são muito úteis, né? Mantenha dentro dos 4, que qualquer um desses 4 são saudáveis, são sábios, né? Mas você tem que saber aplicá-los, né, de maneira correta, na hora correta, né? Eles têm que ter... tem hora e ocasião para cada um deles, né? Então, você, através da experiência, você consegue aprender, né? Qual é a melhor hora para ser equânime, qual é a melhor hora para sentir bem-querer, qual é a melhor hora para não sentir bem-querer e permanecer equânime. Essas coisas você aprende através da experiência, não tem regra prévia sobre isso, né? Uma tentativa e erro que leva você a ficar hábil nesse assunto, né? Então é isso. Então, vamos meditar até as... Que horas? Então, meditação livre até as 10 horas, né? Quem quiser sentar, pode sentar. Quem quiser caminhar, pode caminhar. Às 10 horas retorna para fazer perguntas e respostas e aí a gente encerra o retiro. Então, é só isso.